Graça e paz. Estamos de volta aqui, tá ok? Aproveitaram bem a aula do Maurício? Beleza, nós vamos dar continuidade a esse assunto. E agora a gente vai entrar em outros assuntos. Eu vou falar de forma bem breve sobre raízes da rejeição, o Maurício falou sobre raiz da amargura. E tem uma parte aqui que se trata sobre as raízes da rejeição. Mas o que tem a ver isso com Deus? Rejeição, eu já fui aceito e tal. Não, realmente, quando você entregou sua vida para Cristo, né? Quando você foi confrontado através da luz de Cristo, né? A sua vida foi transformada. Só que existe área em nossas vidas ainda que ela precisa passar por um processo de transformação, né? A gente já viu isso também lá para trás também. E com relação a essa raiz da rejeição, nós precisamos entender o quê? Para que nós compreendamos isso, nós precisamos entender de onde foi que nós viemos. Nós viemos de Cristo, nós somos um ser espiritual, nós temos uma alma e nós habitamos em um corpo. Então, nós procedemos de Cristo, nosso espírito, ele foi soprado por Cristo em nós. Tá ok? Por que eu estou falando isso? Porque para a gente entender um pouco sobre essas raízes da rejeição, nós precisamos entender que nós fomos criados por Deus, recebemos o seu Espírito, e Deus, ele é amor. Então nós somos criados para ser amados, porque Deus é amor. Ele nos ama, né? E ele já revelou, já demonstrou esse amor de várias maneiras, e uma delas foi através de Cristo na cruz, que mesmo nós ainda estando no pecado, Cristo nos amou e nos salvou, entregou a vida dele por nós, tá ok? Então, baseado nisso, sabemos que nós somos criados para pertencer a uma família, nós somos criados para ser amados, nós somos criados para exalar o amor de Cristo, nós somos criados para amar, e quando nós somos rejeitados, isso vem totalmente chocar contra tudo aquilo que nós somos. É por isso que quando uma pessoa ela é rejeitada, isso fere muito, isso magoa muito ela. Então isso é algo que nós precisamos entender em nós. Por exemplo, qual uma fonte de rejeição? Uma delas nos próprios relacionamentos entre pais e filhos. Muitas vezes o pai, devido a todo um histórico dele também de não ter recebido esse amor, essa afetividade, essa presença, essa proteção, ele reflete isso para os filhos. Então é aquele pai que é ausente, que não dá atenção, que faz descaso do filho. Muitos até mesmo no período de gestação, quando a mãe descobriu que estava grávida daquela criança, e o pai pode ter rejeitado, ou até mesmo a mãe, poxa, agora, eu estou tão nova, e eu estou grávida agora, né? Logo eles falam, né? A mãe procura o pai, olha, nós temos um problema. Então aquela criança ali que está sendo gerada já recebeu um nome de problema, já recebeu uma rejeição. E tudo isso vai se refletindo no decorrer do seu desenvolvimento. Então, nós fomos criados para ser amados. Então a rejeição, ela vai nos ferir com relação àquilo que nós somos, tá ok? Então nós já vimos um pouco sobre que essa situação ela pode se dar no relacionamento entre pais e filhos, né? Nós podemos também ver essas raízes brotando lá na escola, né? Devido a alguma situação ou a situação física, né? A pessoa esteticamente assim não era uma pessoa dentro de um padrão de uma sociedade tão bonita, né? E não, o pessoal não queria nem esse papo com ela, ou devido a alguma questão racial, né? Ou devido a alguma questão social, é tão pobrezinha, vem fedendo, vem com o cabelo bagunçado para a escola, vem descalço, não quero me misturar muito com essa pessoa. Então essa rejeição ela vai se dando em várias as esferas. E na escola é um lugar onde isso é muito intensificado. Por quê? Porque é um lugar onde nós passamos boa parte de nossas vidas, né?
A gente, praticamente de quando ali a partir dos 3, 4 anos até, dependendo da pessoa aí, é o tempo todo na escola. Então tudo que acontece ali, isso marca muito a nossa vida. E nós carregamos esses traços, né? Dessa rejeição que pode ocorrer também na escola. Então tem um outro aqui também, seguindo aqui, aqui na apostila, são os relacionamentos sociais também. A gente vê, infelizmente, nós vemos isso até mesmo dentro da igreja, quando aqueles irmãos ele faz aqueles grupinhos, né? E dentro desse grupinho aqui ele não permite que outras pessoas sejam inseridas, né? Então isso também é uma rejeição na esfera social, que isso pode nos ferir. Então existem muitas pessoas que chegaram na igreja toda animada ali e de repente ela querendo achar um grupo, querendo se enturmar, querendo ser igreja, né? E ela foi rejeitada, porque ela olhou para um canto, tinha uma panelinha, olhou para o outro, tinha outra panelinha, e ela não conseguiu conquistar esse espaço, e que ela pensa, é tudo igual, aí sai, desiste de seguir. Mas por quê? Porque muitas vezes nesse relacionamento como igreja e na igreja, nós deixamos a desejar, tá ok? Então, outro exemplo de relacionamento social também é outras esferas, tipo trabalho, né? Aquela pessoa que devido a alguma perseguição ou devido você não concordar com certas opiniões de alguém, ela já te rejeita, não quer mais saber. No trabalho a pessoa começa a perseguir, começa a pegar no pé porque você tem alguma coisa aqui que eles não gostam, né? A gente vê muito nos casos dos homens também, né? Claro que as mulheres têm, mas dos homens, quando um homem cristão chega num ambiente de trabalho, aí vem muitos colegas, aí, vamos sair para beber, não sei quem tá afim de você e tal, e agora? Aí o cara fala, não, eu não quero, eu não bebo tal, eu sou cristão tal, e eu não compactuo com essas atitudes, aí, então eu vou ficar na minha aqui, tá beleza? Aí o cara começa já a taxar o cara, esse cara é chato, só quer ser, o crentinho, olha, o santinho, olha só, isso aí é só uma questão aí. Aí começa esse picuinho, começa a pegar no pé, começa a chacota, e isso não é legal, isso vem como uma rejeição também, né? Que a pessoa passa boa parte do tempo dela no trabalho. E lá nesse ambiente ela não consegue se enturmar, se socializar, que ela não acha espaço devido às suas o seu caráter, né? Aquilo que ela acredita, né? E aquilo que ela tem como verdade para a vida dela, isso muitas vezes não compactua com aquilo que os colegas de trabalho pensam, e isso vem com uma forma de rejeição também, tá ok? Então, a gente já viu um pouquinho dessa esfera social, né? E tem clubes, né? Tem a amizade, assim, fora de trabalho, fora de escola também, quando isso também pode gerar em algum momento, alguma rejeição, né? Aí a pessoa chega ali e fala, olha, aceitei a Cristo. Meu Deus do céu. Não quero mais ser seu amigo. Não. Gente, é só, aquilo ali é só pra, agora vai querer ser a certinha, ser o certinho, e pra vocês agora ninguém presta, né? Então a gente vê que quando confessam a sua fé, eles já recebem uma rejeição. Mas nós temos que crer, acreditar em Cristo e deixar Ele travar essas batalhas que através do seu Espírito que fala nos corações dessas pessoas, né? Mas são resultado de rejeições. E a gente, devido a essas rejeições, isso também pode gerar resultados que é justamente aquilo que vai muitas vezes marcar a vida de uma pessoa. E são essas pessoas que estão vindo para a igreja, né, esperando receber alguma coisa, um refrigério, algo que aplaque aquela dor que ela está sentindo ali, de uma rejeição lá atrás, em um desses ciclos que foi citado, ou outros aqui que também não foi citado, né? Então a gente vê também que quando uma pessoa ela sofre dessa rejeição, ela pode se tornar uma pessoa imatura, né? Por quê?
Porque a rejeição, ela bloqueia o crescimento emocional, né? Então, isso pode ser um resultado de uma rejeição. A pessoa ficou presa naquela situação que ela foi rejeitada, e isso vem se refletindo na vida dela e bloqueando o crescimento dela, seja um crescimento espiritual, até mesmo um crescimento profissional. Outro também sintomas é aquele que nós apelidamos como amor aspirador, né? É, a gente chama de amor aspirador que fica sugando, né? Mas na verdade o termo mais adequado seria uma dependência emocional. Aquela pessoa que não está bem resolvida, que passou por um processo de rejeição, então quando ela entra num relacionamento, ela suga demais, ela pressiona, ela sufoca a outra pessoa. Tanto em amizade, quanto até mesmo em relacionamentos entre homens e mulheres, né? E homens e mulheres. Por exemplo, aquela amizade que a pessoa, aonde vai? Ela, não, eu vou contigo. Ah, não sei o quê. Aí quando ela vê você conversando com uma outra pessoa, ela se sente enciumada. Ah, por que aquela pessoa está conversando com a outra? Será que ela não vai mais querer ser minha amiga, meu amigo, e só quer ficar com aquela outra pessoa? E dentro de um casamento, casa aí aonde a esposa vai, o cara tá ciúme, vai pra onde, fica perto de mim, sufocando quem tá em cima, quem tá em cima. E muitas vezes a pessoa até fala assim, ah, é porque gosta muito de mim, tá apaixonado. E muitas vezes não é uma paixão. A gente vê que a pessoa está em cima, que ela se sente tão insegura devido a ter passado por um trauma de rejeição que ela se apega e ela sufoca a outra pessoa. E nós entendemos que todos nós precisamos de ter espaço. Nós somos casados, mas a minha esposa ela tem que ter a individualidade dela também, assim como eu. Então isso faz bem para nós, né? Isso não quer dizer que nós somos independentes. Nós somos interdependentes, né? Que são duas pessoas resolvidas, pessoas independentes que, por decisão, elas decidem cooperar uma com a outra. E assim funciona, porque não vai ter aquilo de querer um ficar sugando o outro. E normalmente, quando essas pessoas se unem, elas acabam atraindo pessoas que também têm esse comportamento. Lembro de uma pastora, né, que é a pastora Kelly, né? Ela falou um pouco sobre essa dependência emocional e ela falou que deu um exemplo de duas pulgas e nenhum cachorro. Interessante esse exemplo. Então você vê duas pulgas querendo sugar, só que não tem um cachorro para a fonte do sangue, né? O que vai acontecer? Ela vai começar a querer sugar uma da outra até o ponto em que haja uma desavença, uma separação e assim vai, né? Ou essa rejeição, esse trauma venha a se intensificar ainda mais devido a passar por uma outra rejeição. Ou seja, aquela pessoa está sufocando tanto a outra que a outra vai querer cair fora dela e ela vai se sentir novamente rejeitada e aquela dor, aquela ferida dela vai ser novamente ampliada, vai ser aumentada. Tá ok? Então, assim, pessoas que têm buscas exageradas por coisas, objetos, como uma forma de compensação, né? Ah, eu vou fazer isso. Porque, tipo assim, eu vou fazer isso, aí as pessoas vão me ver que eu conquistei isso, não sei o quê, e elas vão querer estar perto de mim, elas vão me aceitar pelo aquilo que eu faço. Então tem pessoas que elas se lançam aí numa busca exagerada de obtenção de coisas e resultados, quando na verdade é só uma forma dela serem aceitas. E nós somos aceitos pelo aquilo que nós somos, né? Deus nos amou quando nós éramos pecadores ainda. Então existe amor maior do que isso? Eu não sou merecedor, mas Ele me amou, né? É como um pai que vai adotar uma criança, ele vai no orfanato e dentre várias crianças ele olha uma e aquela criança há uma conexão e ele fala, ó, é essa que eu quero, é essa que eu vou adotar, né? E a gente vê o quê? Que isso parte do pai para o filho, não é do filho para o pai. Então Deus nos amou incondicionalmente. Nós somos gratos a isso, pela graça, pela misericórdia dele. Tá ok? Então isso aí é só para a gente entender um pouquinho
sobre essa questão sobre a rejeição, porque isso vai ser bem útil para a gente entender mais na frente, quando vai falar um pouquinho sobre o perdão, né? E só também aqui um ponto aqui que é bem interessante aqui na apostila, né? É sobre a auto-rejeição. Tá? Tem pessoas que elas são tão inseguras que elas acabam se auto-rejeitando. Ou seja, aquela pessoa que fala, não sei fazer isso, eu nunca aprendo, eu sou muito burro, eu nunca vou vencer na vida, não sei o que, tudo dá errado comigo, ninguém gosta de mim, eu também sou muito feio, sou muito burro, não sei o que. E a pessoa começa a se rejeitar tanto que todo mundo olha assim para ela assim, poxa, que pessoa negativa, que pessoa para baixo. E o que isso acontece? As pessoas não vão querer estar perto de pessoas desse tipo. E cada vez que isso acontece, essas pessoas são mais feridas, aí isso é mais intensificado, essa auto-rejeição. Então se nós identificarmos isso em nós temos que ficar atento e procurar, né, ajuda. Se for uma situação em que seja possível resolver na esfera da igreja, nós vamos resolver. Se precisar isso, uma esfera social, e se tiver ao nosso alcance, nós vamos procurar entender. Se precisar passar por um profissional da área, um psicólogo, aconselho que procure um profissional sério, né? De preferência um profissional que comungue da mesma fé, a fé cristã, e vai se tratar, né? E acima de tudo, o nosso grande médico, o nosso grande Salvador e Libertador Jesus, né? Não existe nada que ele não possa fazer. E ele está ansioso para nos ajudar, para nos curar, para nos libertar, para nos salvar de tudo. Então nós temos essa fonte, nós temos esse rochedo onde nós podemos nos firmar, nos segurar, porque ele não falha e ele pode nos ajudar com certeza e nos tirar dessa situação e nos sarar e curar. Amém? Então, amados, isso aqui foi só um pouquinho sobre essa raiz da rejeição, né? E nós vamos ver um pouquinho aqui, queridos. Cadê? Rejeição. Nós vemos o resultado aqui. É só procurar aqui, tá ok? Entendi. Porque tá aqui. Porque na apostila vinha uma sequência, né? Falava sobre as raízes da amargura, vinha sobre o perdão e depois vinha a raiz da rejeição. E a gente sabe que o perdão, ele faz parte desse processo de cura, né? De libertação, de transformação. Por isso que eu deixei para falar um pouquinho. Eu estava procurando ele lá na frente, quando na verdade ele estava no assunto anterior, tá ok? Mas bom, perdão. O que é perdão? O perdão é quando eu quero. Eu estou sentindo que devo perdoar a pessoa. Então eu vou perdoar. O perdão só vou oferecer se ela me pedir perdão primeiro. Posso fazer isso? Será? O perdão. Eu pedi perdão? Mas por quê? Se foi ela que me magoou, ela que me feriu, por que eu tenho que pedir perdão? São essas situações que foi falado aqui, que nós vamos ver no nosso dia a dia. Né? Pessoas usam essa situação para falar o perdão, só vou pedir perdão se a pessoa me pedir perdão primeiro. Mas nós temos que entender o seguinte, que no contexto bíblico, no contexto de evangelho, o perdão, ele é uma decisão. Ou seja, a pessoa que se diz cristã, ela tem um dever de perdoar. Mas para a gente perdoar, a gente precisa entender algumas coisas sobre o perdão. A gente pensa que o perdão é o quê? Eu pedi perdão, quer dizer, eu não vou sentir mais nada no meu coração porque eu pedi perdão. Não é bem assim. O perdão, ele passa por um processo. Tem situações que nós ferimos as pessoas e prontamente nós chegamos, poxa, me perdoe, eu fiz isso de errado e tal.
me perdoe, estou aqui me comprometendo a não mais fazer isso, tá? Me perdoa. A pessoa, não, tudo bem, tá perdoado. Ou às vezes fala, não, te perdoa não, mas você fez a sua parte. Existe aquele contexto também que a pessoa te feriu. Você fica assim, aquele sentimento dentro de você que pode gerar uma raiva, uma mágoa. E a melhor coisa é o que? É procurar essa pessoa. E você vai chegar, poxa, olha, aconteceu aquela situação e você falou aquilo sobre mim. E as suas palavras me deixou assim um pouco chateada, nervosa com você. Tá? Mas eu não quero carregar esse sentimento com relação a você. Então aqui da minha parte eu venho diante de ti aqui para a gente resolver isso. E da minha parte está tudo zerado aqui. E eu não quero mais ter esse sentimento com relação a você. Tá ok? Deus abençoe, perdoa, beleza. Né? Tem a outra situação também em que uma pessoa também fez uma coisa muito grave contigo. E você chega, poxa, eu não quero perdoar, eu tô sentindo tanta raiva dessa pessoa, que eu não quero nem olhar para ela. Aí você tem que lembrar o quê? Poxa, o perdão, ele é uma decisão. Aí você chega lá para essa pessoa sem um pingo de vontade de perdoar. Mas você vai, conversa com ela, expõe a situação e fala, olha, da minha parte está perdoado, eu não quero levar isso adiante, e não quero ter esse sentimento que eu estou sentindo por você. Amém? Tal, Deus abençoe e saiu. O que vai acontecer? Sai de lá, quando você virar as costas, você acha que teu coração, agora estou bem. Não. Tem situações que vai ser de imediato, você vai sentir o alívio. Mas tem situações ali que você vai tomar uma decisão de perdoar, vai lá, vai falar, olha, essa situação tal, quero liberar perdão para você e tal, isso. E você vai sair de lá com o coração ainda um pouco endurecido. Mas só que você deu o primeiro passo. Você fez isso. E a partir desse momento você leva essa situação para Cristo. Aí com o tempo você vai ver a sua vida sendo transformada, você vai ver a sua vida recebendo esse refrigério, e você vai ver que com o tempo, essa situação que tanto te afligia, você vai ver que não está mais sentindo aquilo. Por quê? Porque você liberou perdão, você liberou aquela pessoa, e você deixou Cristo agir na vida dela, e na sua vida, e Cristo vem através do seu Espírito Santo ali, tratando a sua vida, te curando o teu interior. Isso é muito importante. Muitas vezes isso não é na hora. Isso pode vir depois. Tá ok? Mas o importante é que, independente de eu ter vontade ou não, eu preciso perdoar. Então aqui fala aqui também sobre a força do perdão, né? Alguns sintomas da falta de perdão, né? Ele fala assim, mágoa de outros, mágoa de Deus, né? Que muitas vezes, principalmente quando acontece alguma coisa, vou dar um exemplo. Não vou referir um nome, mas uma pessoa ele é extremamente revoltada com Deus, porque na juventude dela ela sofreu um acidente e ficou de cadeira de roda. E aquela pessoa dali em diante, ela teve uma aversão a Deus e ela procurava de todas as formas de se destruir, né? Uma pessoa que não se cuidava, o que acontecesse dali pra frente, para ela tava bom, ela queria mesmo morrer. Mas por quê? Porque ela chegou a culpar Deus pelo acidente e pela aquela situação que ela ficou. Então tem pessoas que têm mágoa de Deus, tem pessoas que tem mágoa do outro, né? Carrega isso, não sei quem. Quando eu era pequeno, a pessoa abusou, fez isso. Cara, eu sei que é uma situação difícil, bem dolorida, mas o caminho ainda é o perdão, o caminho ainda é Cristo. Então ele tem a resposta, ele tem o remédio certo para aliviar a sua dor. Tá ok? Então, nós precisamos entender isso. E o que o perdão causa também? Eu até usei esse exemplo numa aula lá atrás, e vou usar de novo. Conta-se uma história de uma tribo,
E essas histórias que a gente realmente não sabe se era verdade ou não, mas é uma história, não vou contar como uma verdade, mas nós vamos tirar a lição dela. Que nessa tribo as pessoas, quando uma cometia algum ato de violência, um assassinato, qual era a sentença para essa pessoa que assassinou a outra? Eles pegavam a pessoa morta, amarrava nas costas daquela que matou, e essa pessoa tinha que ficar carregando essa pessoa até o corpo se decompor. E à medida que essa pessoa passava um dia, dois, aquele corpo podrificado ia caindo, aquela outra pessoa que estava carregando, que estava viva, aos poucos ela iria morrendo também. Até o ponto em que uma ficava totalmente podre e a outra morria devido a toda aquela podridão. Então essa era a sentença nessa tribo. E o que a gente aprende com isso? Que a falta de perdão causa essa ligação entre aquela pessoa que te feriu, que te magoou contigo, causa isso. E enquanto não há essa libertação, esse desvinculamento, você que foi ferido, você vai estar ligado àquela pessoa que te feriu. E quando você perdoa, você está dando a oportunidade para Cristo te resgatar, de tirar e liberar aquela pessoa. E a partir daquele momento ele vai te tratar. Estão entendendo qual a importância do perdão? E também estão entendendo as consequências de você não liberar? É você carregar aquela pessoa. E quando a gente está com mágoa, quando a gente está com raiva de alguém, quando a gente acorda, abre os olhos, vem, poxa, aquela pessoa fez isso comigo. Aí durante o dia daqui você está trabalhando e vem alguma coisa, poxa, aquela pessoa fez isso comigo. Você está almoçando e daqui a pouco vem um pensamento, poxa, aquela pessoa fez aquilo comigo. Aí você vai orar, você vai dormir, vai deitar, e quando você fecha os olhos para dormir, poxa, aquela pessoa fez isso comigo. Então você está preso àquela pessoa. Então você precisa se libertar desse vínculo, e você consegue isso através do perdão. Tá ok? E também outra questão sobre o perdão é que se você não perdoar, você não é perdoado por Deus. Então nós precisamos perdoar. Né? E a palavra de Deus fala sobre aquele servo, né, que tinha uma conta astronômica, que ele não tinha como pagar, e ele foi diante do Senhor para pagar e não tinha como, e ele ia ser lançado na cadeia. Mas aí ele implorou tanto em que o Senhor dele perdoou aquela dívida incalculável. E quando essa pessoa que recebeu esse perdão daquele rei, ela sai e ela encontra uma pessoa que devia a ela um valor comparado àquilo que ele devia para o rei, insignificante. E ele pegou aquela pessoa com violência, começou a agredir e falando, você precisa, você vai ter que me pagar, você vai me pagar. E o outro falando, não, tenha paciência, me dê mais tempo que eu vou te pagar. E ela incompassiva, e ela violenta. E o servo daquele rei viu e contou para o rei. E o rei manda buscar ele. E qual foi a sentença desse rei? Fala, olha, porque você não usaste de misericórdia, assim como eu usei contigo, perdoando a sua dívida, você vai ser encarcerado e entregue aos atormentadores. E para nós, cristãos, nós entendemos que esses atormentadores são espíritos malignos que venham a tirar a nossa paz, e venham nos perturbar, venham tirar nosso sono, nossa paciência, a nossa paciência, perdão, de alguma forma afligir, trazer angústias, amargura, tristeza, seja qual for. Mas isso tudo, esses espíritos malignos conseguem nos prender através daquela fonte lá, que foi a falta de um perdão. Tá ok? Então o perdão ele é muito importante. E o perdão é tudo. Né? Nós somos devedores de Deus, né? Porque tudo que nós fizemos com isso, ele nos perdoou. E nós não tínhamos como pagar, mas ele pagou o preço por nós, ele nos perdoou. Tá ok? E pra gente fechar,
Tá, ok? Falei que ia ser bem rapidinho e tal. Eu queria só falar um pouco sobre a chave, né, a chave para a cura interior. Mas que cura interior? A gente viu todas essas questões ali das terras, né, a terra da mente, da vontade, das emoções. Nós entramos em raízes da amargura, raízes da rejeição, a força do perdão. E agora nós estamos vendo alguma chave para a cura interior. Porque não adiantaria nada nós falarmos sobre isso aqui sem entregar, que nem falar assim, né, o filé do boi. Ou seja, de que adianta eu saber que eu estou doente, mas não tenho um remédio? E nós sabemos que aqui tem alguns passos, lá na página 58, né, que vocês vão dar uma lida, com certeza, eu creio nisso, para vocês se aprofundarem mais. E ali está dando uns passo a passo, né, claro, aquilo ali não é receita de bolo, ali é mais ou menos foi condensado, mas nós sabemos que é um assunto mais amplo, e isso também vai estar relacionado ao tipo de situação que cada um de nós vivemos, né, e que isso está impactando em nossas vidas, tá ok? Então aqui, chave para a cura interior. Nós falamos assim, lidar com o passado na presença do Senhor, esse é o primeiro ponto, né? Nós precisamos pegar tudo isso aqui e trazer